Olá, senhores, tudo bem? Começando mais uma aula, então, de geração e transmissão de energia elétrica. Continuamos aqui no CEP, no Sistema Elétrico de Potência. Pela imensidão, pela grandiosidade do nosso sistema elétrico de potência, da nossa matriz energética brasileira, e também no que se refere também ao sistema mundial, sempre temos que fazer perguntas e respondê-las para que possamos ter a confiabilidade energética. No que se refere ao desenvolvimento sustentável, que tipos de prática o setor elétrico deve tomar para preservar o meio ambiente? Essa é a primeira pergunta. Hoje afloramos energia solar, energia eólica, biomassa, proveniente da biomassa, né? Então, as fontes de energia, e isso percebemos que temos que enquadrá-las dentro do nosso sistema. Porque são fontes de energias que são capazes de gerar a eletricidade para nós. Essa é uma das primeiras perguntas. Segunda, no que se refere ao crescimento de carga, escassez e oferta de energia, que ações podem ser tomadas para atender a essa crescente demanda? Então, olha só, o desenvolvimento de um país se dá pela sua intensidade de consumo de energia para bens aproveitáveis, né? Transformar a matéria-prima em outra coisa. Isso precisa da energia elétrica dentro de um processo industrial. E com o aumento da demanda, é claro que a matriz energética brasileira tem que tentar suprir esse crescimento que se dá. Então, a oferta de energia tem que estar disponível aos consumidores, tanto residencial, industrial, comercial, público, enfim, a crescente, né, para atender a crescente demanda existente. A outra pergunta é como você visualiza as transformações que o sistema elétrico deve sofrer nas próximas décadas para se adequar a essas novas realidades? E qual a necessidade de se reformar no setor elétrico e liberalizar o mercado de energia nesse cenário de transformações? As duas primeiras perguntas respondem um pouquinho a terceira, né? As transformações são existentes, latentes, né? Vamos ser melhor dizendo, são latentes no dia a dia. Com o avanço da tecnologia, temos mais opções. E também com esse avanço, a aquisição de dados, as modernizações das nossas instalações elétricas, das nossas partes transmissoras, cuidado com as proteções devidas do nosso sistema, das linhas de transmissões, das subestações, até mesmo da distribuição, utilizando as tecnologias de novos equipamentos, componentes, até softwares mais aguerridos, né, com inteligência artificial, onde tem condições de pegar os dados e transformá-los em respostas imediatas para tomadas de decisões. Isso é muito importante para nós, dentro do sistema elétrico de potência, quando a gente faz essas perguntas. E isso requer, né, muito estudo para nós. Essas perguntas, então, a gente tem por meio para que nosso sistema seja adequado, né? Tem que ser perguntadas constantemente e respondidas. As características do sistema elétrico de potência. O CEP pode ser caracterizado como um sistema com o objetivo de fornecer energia elétrica com qualidade no instante em que é solicitada tanto a grandes como pequenos consumidores. Então a gente percebe que a continuidade de energia tem que ser disponível, né? Não importa qual o consumidor. Tem que ser lá. Dentro dos requisitos básicos desses sistemas, podemos citar a continuidade do serviço, tem que estar sempre disponível, né? Nós não podemos ficar hoje sem energia. Imagine só, uma casa ficando sem energia já é um pavor danado. Imagine uma indústria que trabalha 24 horas por dia, 3 turnos, e está em produção constante. Produzir para e dar problemas, né? Então tem que estar sempre disponível. A conformidade, obedecendo aos padrões
Por que padrões? Nós estamos geridos por legislação. Nós temos o Ministério de Minas e Energias, por sua vez que temos o ANEEL, que nos regulamenta, nos fiscaliza sobre a energia elétrica. A flexibilidade, né? Flexibilidade é muito importante, é a capacidade de se adaptar às novas topologias do sistema. Então, nós temos aí várias topologias e isso pode nos garantir melhor. Segurança. Prover aqui energia sem risco aos consumidores. E a manutenção, a restauração do sistema o mais rápido possível em caso de falha. Importante que podemos ter vários tipos de manutenção. A manutenção emergencial, a preventiva, a preditiva, enfim, a engenharia de manutenção, para que o sistema onde sofra o colapso pode ser atendido para se reestabelecer. Isso é muito importante. Só para a gente entender, então, o CEP e o SEC. O CEP é o Sistema Elétrico de Potência, onde vemos as formas, né, de geração, transmissão e distribuição para levar energia elétrica. E o SEC é o Sistema Elétrico de Consumo. Quem é que consome essa energia que são geradas, transportadas? Então, temos aí residência, indústrias, comércio, né? Serviço por demais. Isso aqui, essa figura tira usado do site do energias.com.br. Muito legal, muito bom. Então, essa é a diferença básica do SEC e do SEC. Legal para informação, né? Título de conhecimento. Vamos para o outro aqui para a gente entender melhor. Uma topologia típica de um sistema, aliás, de potência, né? Está aqui a geração, a transmissão e a distribuição. Nós temos a figura aqui, né? A parte onde gera energia, um trato elevador, porque nós geramos energia entre 5 a 25 kV, alguns livros, alguma literatura fala 30, né? Então é a média tensão. Esse transformador elevador já está falando, vamos elevar as tensões, né? Aqui temos tensões de 750 até 69 kV. A transmissão, algumas literaturas trabalham de 230 para cima, outros trabalham de 750 a 69 kV. E alguns livros também falam que de 138 para baixo, até chegar até 138, 69, é subtransmissão. E de 13,8 a 34,5 kV já está na distribuição de energia. No sistema elétrico de potência, são trifásicos, né? Normalmente, a grande maioria, eles podem ser bifásicos ou monofásicos. Apresentam um grande número de componentes. Aí nós vamos, ao longo da cadeia desse elo da geração até o final, compensadores simples, bancos de capacitores, banco de indutores, geradores, relés, transformadores, linhas, para-raios, disjuntores, enfim. Eles são compostos das seguintes partes: a geração de energia, que vai converter alguma forma de energia em outra, né, em energia elétrica, a transmissão da onde que ocorre a criação, a geração de energia, vai nos seus meios físicos distribuir, colocar essa energia na parte da distribuidora, a distribuidora chega para nós, consumidores finais. E aqui em vermelho eu coloquei aqui o TUSE e o TUSE, né? São tarifas cobradas tanto na transmissão como na distribuição. Isso tudo vem para o consumidor final. E adivinha quem é o consumidor final? Somos nós, né? Nós cobramos essa tarifa, nós somos cobrados, aliás, essa tarifa no final das contas que você paga em sua casa com uma parcela sua, nós consumidores. Ok, gente? As sensores usuais no sistema de potência são tudo padronizado, né? Nós temos aqui a padronização foi feita alguns anos atrás, temos um 220, 127, 380, 220 volts em alguns estados, né? Por exemplo, no Mato Grosso do Sul, 220, 127, Santa Catarina, Goiás, 380, 220, na baixa tensão. Na média tensão, 13,8, 34,5. Na subtransmissão que ele fala aqui, ele colocou 34,5,
69 e 138 kV. Então, estão vendo que no slide anterior eu falei de alguma literatura. E isso tudo aqui faz parte da distribuição. A transmissão, 138 a 500 kV. Existem algumas usinas hidrelétricas de menor potência que transmite na sua linha de transmissão em 138 e 230. É claro que ela gera inversões, mas na média tensão até chegar no transformador elevador, conforme a gente estava falando. Isso foi um padrão, mas só que nós temos algumas redes, por exemplo, aéreas urbanas, alguns alimentadores de 11.9 kV, 22,5 kV. Vocês podem notar que isso gera um monte de confusão. E foi padronizado, então, para que essas novas redes, essas novas linhas de transmissão tivessem esse valor, né? Isso aqui é sistema em corrente alternada, né? Em corrente contínua nós temos linhas de transmissão de 600 kV. E isso a gente tem que ficar atento, em corrente alternada ou corrente contínua, né? E uma representação do CEP através de um diagrama unifilar. Aqui o G1 se traz sim a parte gerador de corrente alternada. Aqui uma barra tem um transformador elevador, a simbologia aqui transformador elevador. Essa linha contínua aqui, uma linha de transmissão onde tem barras, mais barras, mais barras e dessas linhas de... Então esse é um diagrama unifilar. Outro tipo de diagramas que vamos ver aqui nesse próximo slide, se funcionar, é claro, um diagrama multifilar, é um diagrama mais aberto, que aparece aqui os componentes, né, e até a gente dando uma olhada aqui, uma linha, né, temos um transformador aqui em conexão estrela triângulo, temos aqui um transformador de corrente, um diferencial, um transformador auxiliar, PC auxiliar, né, transformador de corrente. Então, essa mostra por fase, é uma abertura, né, do diagrama. O unifilar é único, né, o que a gente viu aqui nesse caso. Não vou aparecer as linhas de transmissões abertas. Senão, você imagine só você representar dentro de uma plancha elétrica, num pedaço, num quadro sinótico, num supervisório, apresentar o diagrama, né? Então, o diagrama unifilar é desse jeito. O diagrama multifilar é mais aberto. Conhece, né? Para a gente ver um sistema desse todo, aqui ao fundo aqui a gente já vê um diagrama apresentado aqui, alguém monitorando em tempo real essa topologia do sistema elétrico de potência da matriz elétrica brasileira. Então, ampliações de redes e reforços de redes, planejamento de operação eletroenergética, integração de novas instalações, administração de transmissão, programação e operação eletroenergética, operação do sistema e avaliação de operação. Então, tudo isso aqui envolvendo o operador nacional do sistema. São monitorados, né, todo minuto, todo segundo, toda hora, 24 horas, todo dia, toda semana, mensal ou anual, né? Então, eles são ligados o tempo todo, em tempo instantâneo, né? Estão ali para poder entender o nosso sistema, aumento ou baixa de demanda, aumento ou baixa de geração de energia, para controlar essa demanda nossa, alguém tem que estar sendo o gerente, né, em tempo real. Então, existem diversos gamas de profissionais que estão ali atentos ao que acontece. O futuro da matriz energética brasileira. Então, observamos já no primeiro slide que falamos de energia fotovoltaica, energia eólica, como também da biomassa. Essa diversificação da matriz, bem como a atração de novos investimentos para as renováveis, né, através de incentivos do governo federal, incentivos do governo estaduais, para que tenha energia, que a gente não possa entrar num colapso de energia. Há 2, 3 anos atrás, nós estamos em 2023, a 2019, aliás, 2020, nós tivemos uma baixa dos nossos recursos hídricos, né? Os reservatórios de água estavam bem abaixo. Então, isso tem que se pensar, porque tem que ter estratégia. Agora, com a guerra da Ucrânia, a gente vê que como que é importante o país não depender da energia para que possa sustentar. Quando iniciou a guerra Ucrânia e Rússia, a Europa sofreu um abalo
porque precisava do gás. Então, está tudo ligado. Como a transição energética em curso, o futuro da matriz brasileira está, então, em construção. A matriz energética de um país é um conjunto de fontes disponíveis para serem captadas, distribuídas e utilizadas para gerar energia. Aqui nós temos uma placa solar bem colocada aqui, e aqui a gente colocou essa figura que é chamada da internet, né, que simboliza a inteligência artificial. É muito importante porque a absorção de dados retratados, fidedignos, né, podemos colocar em softwares computacionais muito mais ágeis, rápidos, e assim a tomada de decisão também será muito mais certeira, né? E muito mais rápida. Isso é importante para nós. Então, o futuro da matriz energética sempre está indo, avançando. Com o avanço da tecnologia, não tem como ficar para trás. É muito importante. Senhores, então um abraço para vocês e tudo de bom. Até a próxima. Então, a próxima ainda vamos continuar com o CEP, explicando mais detalhes para que a gente possa ter uma visão em geral. Em geral, gente, um abraço, tudo de bom.